a Deus, graças a Deus. Então, boa noite a todos, todos sejam muito bem-vindos. Boa noite, Ruberval, boa noite a todos aqueles que eu não cumprimentei ainda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Glauciene, saudade de você. Todos sejam abraçados, se sintam acolhidos e, sem mais delongas, vamos passar para o nosso estudo, né, a fim de que a gente possa aproveitar o máximo do tempo que nós temos na companhia do nosso querido amigo espiritual, nosso irmão Ascan, que já está aqui ao nosso lado, doido para falar, muito ansioso para falar. Bom, como sempre ele pede que a gente relembre sempre. Eu vou explicar até para vocês por que a gente faz isso também. Depois disso, que a gente faz esses estudos ficam disponíveis, né, para gravação. Então, às vezes, alguma pessoa que vai assistir a gravação, que a Neire disponibiliza, ou a Camila lá no nosso WhatsApp, às vezes é uma pessoa que não participou dos estudos anteriores, que entrou recentemente no grupo, né? Então, é por isso que a gente sempre explica. E é importante a gente saber a origem, né, disso que nós estamos falando. Então, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, que é a quinta obra da Lavra de André Luiz, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, né? Estamos estudando o capítulo 2. Esse capítulo 2 trata-se de um discurso, de uma preleção de um grande avatar espiritual, de uma entidade, de uma luz assim imensurável, que se chama Eusébio, né? Aliás, o título do capítulo é a preleção do Eusébio, e nós estamos trabalhando a parte 38 desse capítulo, né? Ou seja, nós estamos a 38 ou 39, se não me engano, estudos só neste capítulo. Então, cada parte do capítulo demanda um tema diferente, um conhecimento diferente, e aí nós estamos estudando. Hoje nós vamos começar a estudar, não, quinta-feira passada nós começamos a estudar um pouco da história do cristianismo primitivo, né? E a gente começou a ver um pouco de Constantino. Agora, hoje, a gente vai retroceder um pouco na história, né, a pedido do Ascan, para depois a gente voltar a Constantino, né? Então, aqui tem a ficha catalográfica do livro, né? E aqui tem os temas que são tratados pelo livro, que são os distúrbios psíquicos, que são analisados a partir da dimensão espiritual, né? Então, é o que eles chamam de psiquiatria iluminada, estudar as doenças de cunho mental, de cunho neurológico, do ponto de vista espiritual. Por que essas doenças ocorrem, né? Qual é a causa que leva à reincidência ou a gerar essas enfermidades, né? Então, é isso. Nós já estudamos o prefácio, que é belíssimo, por Emmanuel, né? Já estudamos o capítulo 1, Entre Dois Planos, e agora estamos aí na metade do capítulo 2, nesse que é o 39º ou 38º, não sei, estudo. Bom, então, na semana passada, ele nos trouxe esse trecho do parágrafo, né? Ele pediu que a gente colocasse aqui o trecho do livro, do 2º capítulo, que nós estávamos estudando, né? Então, ainda tem um pouco aqui sobre a dualidade, porque, ao mesmo tempo que a gente terminou o estudo de polaridade e dualidade, a gente ainda continua vendo isso no avanço do estudo, né? Então, ele fala assim, que com Jesus, o divino crucificado, a nossa atitude de dualidade não tem sido diferente, né? Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, nós ainda continuamos vertendo rios de sangue em vidita cruel, armando fogueiras
de sectarismo religioso, ou seja, de intransigência religiosa. Será que acabou a intransigência religiosa nos nossos tempos? Será que não existe mais? Aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo no Brasil, a intransigência religiosa, embora seja um país laico, é imensa. Há pouco tempo, eu vi uma notícia na televisão dando conta de, como que se fala? Arruaceiros, né? Bandidos que invadiram um centro espírita de Umbanda e quebraram tudo, destruiu tudo e pichou na parede que aquilo não era obra de Deus, que não sei o quê, que aquilo era obra do demônio, do diabo, num sectarismo assim horroroso. E aí, o que a gente pergunta o que não é obra de Deus? O centro de Umbanda que está lá quietinho, praticando a sua fé, a sua crença, o seu credo, não fazendo mal para ninguém, ou quem vai lá e tem uma atitude dessa, né? Então, é por isso que ele fala que a gente ainda continua, né, praticando as mesmas ações. Aí ele fala: suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano. Por quê? Tínhamos fome de poder. Então, a gente tolera, a gente se torna puxa-saco, a gente bajula administradores arbitrários, ignominiosos, que estão fazendo coisa errada, que a gente sabe, a troco de quê? Porque nós queremos manter nosso status quo, porque a gente não quer perder nosso cargo, porque a gente, enfim, tem fome de poder. E aí ele ainda diz que quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, nós nos convertemos de servos aparentemente fiéis ao evangelho, que eram os cristãos primitivos, né? Que eles eram servos fiéis ao evangelho, nos convertemos a quê? Em criminosos árbitros do mundo. E aí a gente vai começar a ver isso, né? Até com o próprio Constantino, desmistificando um pouco aquela coisa do Constantino para a gente poder entender. Então, foi aí que a gente parou, né? Bom, isso aqui já é a fala do Ascan para nós agora no final do dia, numa verdadeira psicografia, ele nos trouxe essa fala aqui, que eu vou repetir para vocês. O cristianismo de hoje é o reflexo de uma história conturbada e cheia de reveses. Os homens que escreveram essa história, na maioria das vezes, foram movidos por seus próprios interesses ou suas próprias bagagens, levando em conta seus conhecimentos, partidarismos, crenças, etc. É preciso desmistificar aquilo que não é correto. É preciso olhar a história com imparcialidade, a fim de analisar os prós e os contras de todos os acontecimentos. E, para tal, há que se considerar o princípio da polaridade e da dualidade presente em todas as coisas humanas. Desta forma, nossa intenção é despertar no inconsciente das pessoas as suas próprias lembranças de vidas paralelas, onde muitos foram testemunhas vivas destes acontecimentos, podendo desenvolver um novo olhar sobre a tragédia humana sem se deixar levar por crenças e culturas que te fizeram acreditar por tantos séculos. Por que o cristianismo, de pensamento universalista, tornou-se numa religião cheia de dogmas, rituais e crenças limitantes? Por que aqueles que foram encarregados de preparar a humanidade para a era de ouro que está se abrindo agora foram justamente os mais corruptos e inescrupulosos manipuladores da fé humana? Por que o cristianismo
dá origem a tantas controvérsias, partidarismos, sectarismos, sendo inclusive motivo de guerras e genocídios, quando, na verdade, o seu fundador é o príncipe da paz. São respostas para estas e tantos outros questionamentos que nos dispomos a despertar nos irmãos a reflexão profunda e sincera em torno de temas relevantes, tendo por base a doutrina cristã. Então, depois de feito todo o estudo, ele se aproximou de mim e pediu que eu escrevesse esse parecer dele, né? Porque houve alguns questionamentos mentais e é por isso que ele se propôs a responder essas pessoas. Por que a gente estava estudando Constantino? Por que a gente está estudando alguns fatos históricos, quando, na verdade, a gente podia estar estudando outros assuntos mais de interesse da doutrina espírita, mais afeitos à doutrina espírita, né? Por que estudar Constantino, por exemplo? O que isso vai contribuir para que, nos dias de hoje, eu possa ter um maior entendimento e esse entendimento me trazer algum benefício diante desse conhecimento da história rediviva, dessa historiografia, né? Então, foi para responder esses questionamentos, né, que ele trouxe esse parecer, dizendo que, na verdade, muitos de nós, nem todos, mas muitos de nós, fomos testemunhas vivas destes acontecimentos e que o que se faz no momento é despertar em nós essas lembranças profundas, né, que estão adormecidas no nosso inconsciente e, através dessas lembranças, destas experiências, nós termos argumentos plausíveis para tomar decisões acertadas no momento presente, não repetindo os mesmos erros de outrora, tá? Então, essa é a orientação que ele tinha nos passado. E aqui, fazendo só uma breve, uma rápida, né, passada naquilo que a gente viu, né, lembrando o Constantino e por que o cristianismo aplaude muito Constantino por ele se tornar o cristianismo como a religião oficial de Roma. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, quer dizer, era um fake, né? Uma fake news aí, típica, né? Na verdade, o que ele fez foi tornar não só o cristianismo, como outras religiões exóticas, como religiões que poderiam ser praticadas no Império Romano, mas não que fosse a religião oficial do Império. Ele se tornou tolerante à prática dessas religiões. E aqui, numa breve cronologia das perseguições aos cristãos, né? A gente está começando um pouco de trás para frente, para até depois voltar lá nos apóstolos, né? E ver como que tudo isso começou. Então, uma das principais perseguições aos cristãos foi de quem? De Nero, né? Jesus morreu no ano 34 da era cristã. E Nero assumiu, né? Ele foi imperador entre 54 e 68 da mesma era. A Nero se atribui o incêndio de Roma na noite de 18 para 19 de julho do ano 64, quase terminando aí o seu mandato, né? Ele atribuiu esse incêndio aos cristãos e, por isso, os cristãos foram perseguidos e mortos cruelmente, né? Ainda a seu mando se iniciou uma multidão de mártires, dentre eles São Pedro, que foi crucificado, e São Paulo, que foi decapitado.
Bom, vamos entender uma coisa. Como que a história nos apresenta Nero? Um louco, total, insano. Um homem arbitrário, um homem depravado, um homem cruel. Muito bem. Essa é todo o resumo de quem é Nero. Agora, quando Nero veio para a Terra, e é fácil de vocês associarem isso, porque vocês têm um caso muito recente, como foi o de Napoleão. Nero veio com uma missão. Um espírito mediano, um espírito muito inteligente, e ele veio com uma missão de promover o progresso, de trazer novos entendimentos, novas luzes para aquele povo romano, né? Então, o que aconteceu? Nero, ao chegar no mundo denso, e aí vocês veem a responsabilidade dos pais na educação, né? Ele se viu envolvido por luxo, poder, né? Descaso, isolamento, e aí, inevitavelmente, ele deixa esquecido momentaneamente todas aquelas missões, todo aquele conhecimento, né, que ele veio para poder colocar em prática. Então, eu não estou aqui para defender Nero, nem estou aqui para acusá-lo, porque não sou juiz. Eu estou aqui para entender, né, os motivos que levaram este homem a falir na sua missão, né? Então, é preciso que as pessoas aprendam sempre a olhar os dois lados, as duas faces da moeda. É preciso que as pessoas aprendam a analisar as situações por um prisma sistêmico, amplo, analisando todas as vertentes, né? Levando em conta todas as situações. A partir do momento em que nós exercitamos dessa forma, nós mudamos, né, de juízes, né? Nós mudamos de juízes para simplesmente observadores. Não é isso? Pois bem, então vamos lá. O que acontece na história? O que vocês sabem da história? E por isso eu trouxe aqui, inclusive, pedi que a nossa querida amiga pudesse colocar, inclusive, as fontes históricas onde ela pesquisou, né? Mas o que vocês sabem foi o que os historiadores narraram. Muito bem. Então, vamos começar a entender. O cristianismo sofreu 10 grandes perseguições, né? A primeira e a pior de todas as perseguições foi a de Nero. A pior não. A pior foi a de Diocleciano. Mas a de Nero foi muito marcante e os cristãos não conseguem... Vocês observem comigo. Vocês sabem quem foi Diocleciano? Ninguém sabe. Levanta a mão aqui para mim, quem sabe quem foi Diocleciano? Ninguém sabe. Mas todos sabem quem foi Nero. Por quê? Partidarismo. Diocleciano foi muito pior que Nero.
Tem alguém que pode ser pior que Nero? Tem. No que diz respeito aí à perseguição dos cristãos. Foi Diocleciano. Mas por que vocês só conhecem Nero? Por que vocês só associam Nero com essa perseguição? Por quê? Porque foi a mando dele que 2 grandes mártires do cristianismo foram assassinados. Pedro e Paulo. Se eles não tivessem sido martirizados, vocês nem saberiam quem foi Nero, ainda que ele tivesse botado fogo em Roma 10 vezes. Começaram a entender? Vocês começaram a entender o que é essa questão da gente se pender para um lado sem a gente ter noção? Então, foram 10 grandes perseguições. Começou com Nero. Depois houve a perseguição de Domiciano. Depois a de Trajano. Depois a de Sétimo Severo. Depois a de Décio. Depois a de Valeriano. E, por último, a mais violenta, a de Diocleciano. Embora essa perseguição foi cruel, foi violenta, foi terrível, no fim dessa perseguição, constituiu um grande fracasso, porque aquilo que Diocleciano pretendia, que era acabar, dizimar com o cristianismo, com a igreja, o que acabou acontecendo? O contrário. Quanto mais ele perseguiu, mais simpatizantes, mais devotos, mais igrejas se abriam. Então, aí nós não vamos entrar muito em Diocleciano, porque nesse quesito ele não nos interessa por enquanto, mas depois que ele renunciou, ele ainda viveu para assistir o Edito de Milão, feito por quem? Feito por Constantino. Né? Constantino é que faz o Edito de Milão, fazendo aquilo que falamos há pouco, né? Dando permissão para que todos os credos fossem praticados dentro de Roma, né? Bom, então vamos entender um pouquinho do perfil psicológico desse espírito perdido, desse espírito aí enlouquecido que era Nero. Para lembrar vocês que quando ele veio para a Terra, ele não era depravado, ele não era louco. O que aconteceu? Né? Nós sabemos, pela própria doutrina espírita, que nenhum espírito regride do ponto de vista espiritual. Então, nós temos que entender que em Nero existiam germens, né? Os germens da loucura, os germens da crueldade, os germens da depravação, que estavam ali latentes. Mas ele permaneceu por longo tempo na erraticidade, fez belíssimos trabalhos, era um espírito sensível, pede a oportunidade para vir na Terra ratificar alguns erros que já havia cometido anteriormente, recebe essa autorização. Eu vou voltar um pouco antes. Quem era Nero, o espírito? Um capelino. Um capelino mediano, de um conhecimento estrondoso, de um conhecimento fantástico, que veio exilado para a Terra por conta de quê? Por conta de corrupção, por conta de perseguição, né? Então, vários fatores que o levaram a vir para cá. Aqui ele teve outras reencarnações antes de ser Nero, e, por fim, ele vem como Nero. E depois, mais recentemente, ele vem ao Brasil, né? Em outra roupagem, claro. Então, Nero fica órfão de pai aos 4 anos. Embora ele fosse de uma família
nobre, de uma família muito rica, muito poderosa. A orfandade paterna era, na realidade daqueles tempos, algo que pesava muito, 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 né? Era como a viuvez. A mulher viúva era uma mulher desprezível, era uma mulher que ninguém queria, porque os pais não aceitavam a viúva de volta ao lar, né? Se alguém da família do defunto, do morto, um irmão ou um parente direto, não a tomasse como esposa, ela era execrada. As romanas, as patrícias romanas, ainda eram mais privilegiadas nesse aspecto, porque a mulher romana ela ainda tinha uma certa voz ativa, ela ainda tinha o poder de fazer escolhas. Então, eles estavam um pouco mais adiantados nesse aspecto. Mas essa orfandade trouxe sérios problemas para o menino Lúcio, né? Ele era filho de Agripina, que na história é chamada de a menor, Agripina menor, né? Quem era essa mulher? Essa era a doida. Ela era nada mais, nada menos que irmã de Calígula. Dá para entender a origem do distúrbio aí? Vocês já estudaram comigo, entre os distúrbios psíquicos, que sempre que a loucura manifesta é porque já traz o germen no próprio DNA. E aí, baseado na formação, na educação, na resistência do espírito, ele pode ou não eclodir, né? Então, olha aí o DNA do menino, sobrinho de Calígula, né? Bom, Calígula era aquele senhor que elege o seu cavalo como cônsul do seu reinado, né? E que também comete as piores loucuras, as piores atrocidades. Preste atenção. A espiritualidade, principalmente aqueles espíritos encarregados de conduzir, de orientar o menino Lúcio, decide afastá-lo da influência daquele tio pernicioso. Como Calígula já não era equilibrado, aliás, ele era totalmente desequilibrado, ele sofria, como todos os nobres de antanho, da síndrome de perseguição. E ele cismou que Agripina poderia lhe tomar o trono, né? Então, ele expulsa Agripina de Roma, né? Porque ele achava ela uma mulher muito ambiciosa e pouco escrupulosa, e que ela representava perigo para ele. Então, ele expulsa, mas isso é articulado pelo plano espiritual, que queria que aquele menino, que aquela criança, fosse educada longe daquelas perversidades, daquelas crueldades. Bom, depois da morte do Calígula, né, depois que o seu tio morre, assume o trono Cláudius, né? E aí ele é tio de Calígula, ele é tio de Agripina, e como ele era o imediato no poder, né? Já que Agripina havia sido execrada por Calígula antes, né? Ele assume como novo imperador. Por ser um homem justo, ele chama de volta para Roma a sua sobrinha com o seu filho, né? Então, ela volta para Roma com o Nero, né? Que não se chamava Nero, se chamava Lúcio, né? A convite do tio Cláudio,
e ali ela permanece morando no Palácio Real, enfim. E aí, o que acontece? Agripina, ela tinha muitos interesses em relação ao filho, principalmente em relação ao poder. Então, até aquele momento, o tio dela, Cláudio, que era casado com uma mulher que se chamava Messina ou Messiana, dependendo do historiador, ele tinha 2 filhos. Um se chamava Britânicos, ou Britânios, e a outra era uma filha, se chamava Otávia. A Agripina tinha planos para que no futuro Nero se casasse com Otávia e ela continuasse tendo a sua vida de conforto, de mordomia garantidos, né? Então, esse era o objetivo inicial de Agripina. Mas, de repente, surge um escândalo, né? Ali em Roma. Né? Nós vamos chegar lá. Antes que chegue esse escândalo, o que Agripina faz? Ela tem escravos, ela tem os servos, ela tem todo um panteão de pessoas a seu dispor, proporcionada por seu tio. E ela deixa a educação de Nero ao cuidado desses servos, desses tutores. Agora, espera aí, esses escravos não era qualquer escravo. Quem eram esses escravos? Eram os pensadores gregos. A Grécia era domínio de Roma. Então, esses escravos aí, os instrutores de Nero, eles eram artistas, músicos, poetas, oradores gregos, né? E entre os seus tutores, o principal deles era nada mais, nada menos que Sêneca, um grande filósofo grego. Sêneca, instruído por quem? Por Agripina? Não. Enviado pela espiritualidade. A espiritualidade mexe as suas peças e coloca Sêneca no caminho de Agripina e ela o coloca como tutor do seu filho, desde pequenininho. Para Nero, Sêneca foi um pai adotivo. Porque Sêneca era quem o guiava em tudo. E Sêneca o criou, e era Sêneca quem coordenava todos os outros professores e todos os outros tutores. Era Sêneca que decidia o que Nero ia aprender. Era Sêneca que preparava todos os instrutores para o que eles iam ensinar ao menino. Então, Sêneca, esse grande filósofo, ele criou Lúcius para a grandiosidade, para fazer coisas maravilhosas, para ajudar as pessoas, para criar condições de progresso, para construir, para edificar, para coisas maravilhosas. Olha que interessante. Mas teve um problema. Agripina não queria que o filho convivesse com aquele mundo lá de fora, aquele mundo real. Aquele mundo de pobreza, de opressão, de servidão. Ela não queria. Então, Nero cresceu isolado nos muros do palácio. Isolado, que eu falo o seguinte, ele não era prisioneiro, mas todas as vezes que ele saía para viajar com Sêneca, todas as vezes que ele ia para os palácios de verão, que ele ia ele gostava muito de ir para os jogos esportivos, tudo, ele via uma realidade que não era realidade. Né? Então, ele cresceu afastado do que era real. Né? Pois bem,
Então, aí acontece o grande escândalo. O que é esse grande escândalo? Que não foi promovido por Agripina, não. Ela não foi a causadora, mas ela tirou proveito disso. Messina, ou Messiana, ela arruma um amante, que era um vassalo ali, uma pessoa ali do palácio. E ela decide, ela era imperatriz, ela decide tornar o seu amante imperador. Ou seja, ela imaginou que fosse capaz de derrubar o marido e colocar o seu amante no lugar dele. Bom, Cláudio descobre, claro, né, isso veio a público, ele foi humilhado perante o seu povo, ele descobre, manda executar a esposa, ele entra em profunda depressão e ele decide que nunca mais se casaria. Ele já estava no terceiro casamento dele, ele decide que nunca mais se casaria. Agripina, que morava no palácio, ela aproveita dessa situação, ela seduz o tio, envolve o tio, era uma mulher atraente, era uma mulher inteligente, articulosa, e ela envolve o tio, que era bem mais velho que ela, e se casa com ele, né? Bom, logo que ela se casa com ele, o que ela faz? Ele tem um filho mais velho, que é o herdeiro oficial, que é Britânios, né? Mas ela induz o tio, que agora é seu marido, a adotar oficialmente o filho, né? O filho dela, para garantir que ele tivesse um lugar no império. E, mais do que depressa, faz o contrato de casamento do seu filho com a enteada Otávia. Lembrando que ele ainda era um menino, né? Um garoto. Então, ele já estava aí com os seus 9, 10 anos quando isso acontece, né? Pois bem, aí Agripina começa a ver outras possibilidades, né? Passado mais alguns anos, e sempre Nero, aí ele recebe o nome de Nero, ao ser adotado por Cláudio, né? Tem todo aqueles nomes típicos dos romanos, dos Césares, que trazem os nomes da família e tudo mais, e um desses nomes é o nome de Nero, que é o nome que vem na família de Cláudio. E, de repente, Cláudio morre, vítima de uma convulsão. E aí fica claro, na verdade, que ele não teve uma convulsão. Na verdade, ele foi vítima de envenenamento promovido por Agripina. Um dos historiadores da época narra que Agripina é vista em conluio com uma mulher que, em Roma, tinha fama de ser uma das maiores conhecedoras de ervas e de beberagens e de todo tipo de medicamentos que se fazia naquela época, né? Não haviam ainda as boticas, então todas as beberagens para as mulheres parturientes, que geralmente morriam no parto, né? Geralmente, ou elas morriam quando a criança tinha alguma dificuldade, ou mesmo as crianças não passavam do primeiro ano de idade, enfim. E ela foi vista em conluio com essa mulher e recebendo desta mulher um vidro, né? Muito suspeito. Isso é narrado por Tácito, um dos historiadores da época, né? E logo ela dispensa uma das cozinheiras do palácio no momento de finalizar um dos pratos favoritos de Cláudio, que eram cogumelos, né? Então, fica claro que ele foi envenenado. Pois bem, não teve provas contra ela, e aí alguém tinha que assumir o poder. A lógica era que Britânios assumisse o poder, mas Britânios não foi preparado para ser imperador. Quem foi preparado foi Nero.
né? E Sêneca, ele tinha uma voz muito influente no Senado romano. Então, ele era o pai, isso é eu que estou falando aqui entre nós, ele era o pai adotivo de Nero. Ele era o principal tutor de Nero e e influenciava muito Agripina, né? Então, com a ajuda de Sêneca, Agripina conseguiu convencer o Senado de que seu filho era o mais bem preparado, faz comparações e tudo mais, e com a ajuda do Sêneca, ela leva Nero ao trono, né, em detrimento dos direitos do filho de Cláudio. Ele tinha de 16 para 17 anos, era um menino. Esse aqui é o primeiro busto dele como imperador, né, quase uma criança, né? Mas ele faz um discurso muito inflamado no cenário. Claro que o seu discurso não foi preparado por ele, né? Ele ainda não tinha maturidade para, embora fosse inteligentíssimo, porque ele era inteligentíssimo, ele não tinha maturidade para escrever um discurso com tamanha veemência, porém, ele inaugura a sua oralidade, ele inaugura o seu poder de verbo, de falar e prender as atenções. Isso lembra alguém para vocês? Né? Olha, vocês tiveram outro personagem que também teve uma oralidade muito expressiva, né? Que foi Adolf Hitler, né? Então, naquele momento, no discurso de posse no Senado, ele faz um discurso preparado por Sêneca. Então, tem aí o mérito de Sêneca ao escrever, mas tem, se não fosse a eloquência, se não fosse o seu poder da palavra, esse discurso se perderia. E aí, uma das coisas marcantes que ficou nesse discurso de posse foi que ele disse o seguinte: vocês acham que eu não tenho condições de conduzir os destinos de Roma por minha pouca idade? Então, os senhores que são tão experientes, me ensinem a conduzir. Eu aceito os conselhos vindo dos senhores. E eu aceito que os senhores possam me ensinar a administrar nosso império. Calou a boca do Senado. Porque ali ele demonstrou humildade, astúcia. Em vez de ir contra, ele fez o quê? Ele trouxe o inimigo para o seu lado. Ele falou, não, eu estou assumindo o império, mas vocês é que vão me ajudar a conduzir esse império. Então, ficou tranquilo. E aí, ele tem ao seu lado, como seu principal conselheiro, aquele que sempre lhe trouxe os mais belos conselhos, as mais belas orientações, né? Aquele que lhe trouxe a inspiração para que ele se tornasse um grande homem. Eu quero que vocês comparem bem, eu quero que vocês olhem bem para este rosto que foi reconstituído a partir do seu busto, para que vocês comparem com aquele primeiro rosto que eu pedi que fosse mostrado a vocês. A diferença entre um espírito que ainda está despertando e que traz dentro de si os mais belos propósitos de bem, né? E aquele espírito que se perde em meio ao poder, à corrupção, à mentira, né? E que se torna um louco. Não são dois espíritos diferentes. É o mesmo espírito. O que eu quero dizer com isso? Que todos aqui têm essa mesma condição. E quer uma prova disso? É quando vocês falam assim, eu fiquei cego e não vi o que fiz. Eu fiquei cego de ódio.
Naquele momento eu não vi o que eu falei, naquele momento eu não vi o que eu fiz. Quantos crimes não são cometidos dessa maneira? Né? Pessoas idôneas, pessoas tranquilas, pessoas calmas, que num ato de loucura tomam de uma arma e cometem crimes bárbaros. Qual é o motivo disso? Traz em si o germe que ainda precisa ser trabalhado, que ainda precisa ser modificado. Né? E aí depende muito da condução, como isso é feito. Então, Nero, ele teve o melhor dos instrutores, o melhor dos guardiões, ao seu lado o tempo todo lhe inspirando, o tempo todo lhe trazendo conhecimentos, o tempo todo lhe trazendo sabedoria, porque Sêneca era inspirado pela espiritualidade, mas Nero trazia em si aquele espírito que ainda não havia progredido, que não havia concluído a sua evolução. E ele era detentor de quê? Do livre-arbítrio. Ele podia escolher. E o que aconteceu com Nero? Embora ele tivesse a tutoria de Sêneca, ele foi criado numa bolha. Ele foi criado numa bolha. Ele foi criado como um menino mimado, um menino que tinha tudo o que queria em suas mãos, um menino que não precisava pensar em nada, né? Então, ele foi criado fora da realidade, né? Aqui, jamais na madureza. Aqui já é quando ele descobre que ele é o poder. Olha como que muda a feição. E essas fotos, essas reconstituições foram feitas baseadas em bustos dele, bustos que foram cronologicamente sendo esculpidos. Olha como mudou olha esse olhar de moço de 16 para 17 anos que está buscando o seu lugar no mundo, que está buscando se estabelecer, e olha esse olhar já de sarcasmo, né? Então, veja bem, era um capelino inteligentíssimo, com uma percepção tecnológica avançadíssima, né? Ele tinha predileção pelas artes em geral. Era um espírito sensível às artes. Isso a contragosto da sua mãe. Então, mesmo depois de ter tornado imperador, a sua mãe resolveu criar um governo paralelo, né? E ela não permitia que o filho se desse a esses devaneios da arte. Talvez se ela tivesse cedido a esse aspecto, ele não tivesse se embrenhado por essa senda tão perigosa na qual ele se embrenhou, né? Então, ele, para poder ter acesso a tudo aquilo que Sêneca despertou nele desde a mais tenra idade, ele encontrava-se com os artistas escondido da sua mãe. E aí é que começou o problema. Ele não podia levar os artistas no palácio, porque sua mãe ficaria sabendo e ela ficava em cima dele o tempo todo falando na sua cabeça, criticando, criando uma série de empecilhos. Então, o que ele fez? Ele começou a sair de madrugada, quando o palácio todo estava adormecido. Ele tinha os seus amigos de folguedos desde a infância, que eram palacianos ali, que eram criados para poder fazer companhia a ele, aquela coisa que sempre existiu. Ele se juntava com os seus amigos, disfarçava, porque ele não podia ser reconhecido como o imperador. Isso já fazia parte da sua veia artística, né? Então, ele se vestia de um personagem e ia encontrar com esses artistas em alguma taverna, em algum lugar noturno, né?
para poder ter acesso a ouvir músicas, ouvir saraus, ouvir declamações, poesias, enfim, coisas simples da vida de um jovem, mas que era inacessível para ele naquele momento do Império. E assim ele viveu livremente por 3 anos, fazendo tudo que o Senado e a sua mãe queria, né? E sempre ali sendo mediado por Sêneca. Sêneca demorou para descobrir esses devaneios, né, do seu discípulo, que ele saía de madrugada, por exemplo. Ele levou um tempo para descobrir isso, né? Bom, vamos falar um pouco disso. Quando ele começa a sair com seus amigos e ir para a madrugada, e nas madrugadas ele participar daquelas manifestações artísticas, ter encontro com aqueles artistas, ele mesmo participava, ele mesmo se transvestia num dos artistas, sempre disfarçado, né? Ele bebia muito, né? Bebia junto com seus amigos, ficava totalmente embriagado, e quando voltava para o palácio, altas horas da madrugada, ele começou a cometer vários tipos de despauterios. Por exemplo, pessoas que ele encontrava pelas ruas junto com seus amigos, eles cercavam as pessoas, eles batiam, eles faziam todo tipo de perversidade, eles matavam pessoas que estavam voltando para suas casas, enfim. Começaram a ter uma vida depravada no que diz respeito a sexo, cometendo todos os tipos de abusos, de ignomidades, de tudo quanto era pérfido no que diz respeito a esse assunto. E ele começou a perceber que os conselhos de Sêneca eram chatos e que sua mãe estava manipulando ele. Por quê? Porque os seus amigos começaram a mostrar a ele que ele era o poder, que ele podia fazer o que ele quisesse, que ele mandava no mundo, que ele era dono do mundo, e que a mãe dele representava um entrave para que ele exercesse esse poder, né? Então, por 3 anos, ele deixou que Roma fosse governado literalmente por sua mãe, que influenciava o Senado em tudo que ela queria, mas que manteve Roma dentro daquele trilho, né? Bom, com a influência dos seus amigos, ele manda assassinar sua mãe. Claro que ele não tem coragem. Aqui está o busto da sua mãe, de Agripina. Claro que ele não tem coragem, e ele tinha uma relação muito forte com a mãe. Ele tinha uma relação muito próxima com a mãe. E é claro que ele não tinha coragem de mandar assassinar a mãe abertamente. Então, ele expulsa a mãe do palácio, depois de infernizar a vida dela, ele expulsa ela do palácio. Mas, mesmo assim, os amigos continuam dizendo que, ainda que ela fosse expulsa do palácio, ela continuava tendo olhos sobre ele. Então, mais uma vez, influenciado por esses amigos, né? E sem que Sêneca tivesse conhecimento desses atos, ele manda convidar sua mãe para ir jantar com ele no seu palácio, que era à beira-mar. Ele manda construir um barco belíssimo, e no final do jantar, ele diz à sua mãe que quer se reconciliar com ela e dá a ela de presente esse barco, para que ela pudesse voltar para Roma com o seu séquito, né? Mas só que esse barco foi preparado para poder afundar, né? O teto do barco cai todo sobre ela e sobre os seus escravos, todos morrem, menos ela. Ela é a única que não morre.
ela consegue se esconder debaixo de um armário quando as coisas começaram a ruir, quando o teto do barco começou a cair. Era alta madrugada, todos estavam dormindo, e ela se esconde debaixo de um armário e ela não morre com o peso de tudo aquilo que veio acima deles, porque os lugares de dormir eram na parte inferior do barco. O barco afunda, mas ela consegue se salvar, nada até a superfície. Ele fica sabendo, fica irritadíssimo, porque não conseguiu matar a sua mãe, e com os amigos ali lhe influenciando, ele ordena que os oficiais navais vão e a matem, né? Ela é acordada no seu palácio, levando, né, pancadas de capacete na sua cabeça. Ela logo percebe o que vai acontecer, e então ela começa a gritar com aquele comandante que está ali para matá-la. Quando ele tira a espada para concluir o serviço, ela começa a gritar com ele, mostrando o seu útero e dizendo: venha, venha. Ou seja, ela induziu aquele comandante que assassinasse pelo seu útero. E ela recebe, então, vários golpes de espada no útero. E aí vem a lenda de que Nero mandou matar sua mãe, abrindo o útero para ver de onde que ele veio. Isso é mentira. Mas a palavra cesariana realmente, entre todas as histórias, tem origem no fato de que a imperatriz, né, a Cesarina, né, ela é assassinada levando vários golpes no útero. Pois bem, vamos pular. Então, Nero se torna um depravado. E aí ele se afasta dos conselhos de Sêneca, expulsa Sêneca do palácio, manda Sêneca para um outro palácio, fica longe dele, e aí ele começa num processo obsessivo de perseguição, que todo mundo queria persegui-lo, que todo mundo queria matá-lo, que todo mundo queria tomar o seu poder, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele exerce o seu poder de imperador. E isso a história não narra, né? Então, vem um grande incêndio, né, no centro de Roma, dando a Nero a possibilidade dele construir um grande palácio, que é a Casa Dourada. Não se havia nada em Roma comparado com esse palácio. Em tamanho, em riqueza, existiam paredes feitas de lâminas de ouro e pedras preciosas. Havia o salão principal, a sala de jantar principal, tinha um teto, numa época ainda que não existiam os vitrais, né? Tinha um teto que mostrava o dia durante o dia e a noite durante a noite, né? Então, os inimigos de Nero começaram a atribuir a ele a responsabilidade de ter incendiado a própria cidade para que ele pudesse ter espaço para construir o seu novo palácio, né? Bom, quando Nero se viu acusado por vários membros do Senado de que ele seria o causador daquele incêndio, com tudo que estava tendo de rumores a esse respeito, ele precisava imputar a responsabilidade daquele ato a alguém, a alguma coisa. E aí ele encontra nos cristãos, né, os personagens perfeitos para assumirem a responsabilidade daquele incêndio. Por que os cristãos? Porque era considerado uma seita secreta, uma seita oculta, porque não era uma seita permitida, né? Foi permitido posteriormente. Então, era uma seita secreta, oculta, eram adoradores do diabo, né? Como sempre, né? Eles eram pessoas que não adoravam ao imperador como um deus,
nós já vimos isso em Constantino, no estudo de Constantino. Eles eram perseguidos também pelos próprios religiosos dos judeus, que eram um dos domínios de Roma. Enfim, eram pessoas mal vistas em Roma. Então, eles eram perfeitos para serem acusados dessa possibilidade. Agora, uma coisa que vocês não sabem é que os incêndios em Roma eram muito comuns. E outra coisa que vocês não sabem é que os próprios senadores, que eram ricos comerciantes, principalmente comerciantes de imóveis, eles eram muito responsáveis por vários incêndios. Eles punham incêndios em residências, né, nas madrugadas, que eles queriam aquela área. Claro, as pessoas perdiam as suas casas, não tinham recursos para reconstruí-las. Ele ia oferecer um valor ínfimo por aquela propriedade, as pessoas vendiam porque elas não tinham mais o que fazer, e isso era muito, muito, muito usual. Então, esse não foi o primeiro incêndio de Roma. E isso aqui também não é verdadeiro, de que ele estava sentado numa torre assistindo o incêndio tocando cítara. Isso também é uma mentira. Bom, então essa perseguição ela foi terrível, porque ele precisava mostrar ao povo que ele estava cobrando justiça, né? E esses martírios foram terríveis. Houve uma parte do martírio em que ele mandou crucificar centenas de cristãos e mandou colocar fogo nas cruzes à noite para que essas cruzes iluminassem todos os caminhos que levavam a Roma. Imagina, né? Então, esses cristãos primitivos, que realmente eram os precursores do evangelho vivo de Jesus, eles foram perseguidos, foram presos, foram martirizados nos circos, nas ruas, né? Foram condenados, foram humilhados até o fim. Isso foi terrível. Mas nós precisamos, vocês que são espíritas, vocês que seguem o pensamento espírita, vocês que têm no livro dos espíritos a base da filosofia espírita cristã, vocês precisam analisar isso aqui mais profundamente. Por que que isso aconteceu? Uma das minhas frases favoritas: são necessários que hajam os escândalos, mas ai por quem eles venham. Precisava ser por Nero? Não, não precisava ser por Nero, né? Mas aqueles cristãos precisavam passar por aquilo? Bom, vamos analisar uma coisa. Quem eram esses primeiros cristãos, se não capelinos redimidos? Redimidos. Última prova. Aqui na Terra. Última prova aqui na Terra. Então, esses capelinos que cometeram todas as atrocidades possíveis, não só em Capela, mas lá na Suméria, no princípio das civilizações, eles pedem a Jesus que pudessem vir, que pudessem dar testemunho de todos aqueles ensinamentos maravilhosos do Cristo, que pudessem ser os precursores da sua doutrina de amor, e eles pedem para poder ter como prova final esse testemunho de fé e de fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Então, a gente olha para esses martirizados
E a gente está sempre assim, coitados, coitados, coitados. E sim, todo aquele que passa por um martírio, né? Por uma situação como essa, como a dessa imagem, dessa figura, deve despertar no outro piedade, compaixão, espírito cristão fraterno. Eu, às vezes, escuto espíritas dizerem o seguinte: ele está passando por isso porque ele tem que passar, porque você não sabe o que ele fez em outra vida. Tudo bem, mas qual é a sua condição? É de amenizar o sofrimento? É de aliviar o sofrimento? É de evitar o sofrimento? Se ele está no momento de passar por uma prova, você está no momento de ajudar. Olha, aí você vai deixar o outro passar por um sofrimento porque ele tem que passar por aquilo? Então, é necessário que haja escândalo. Os primeiros cristãos, eles iam passar por algum tipo de prova de qualquer maneira, mas não precisava ser por Nero, não precisava ser por crucificação, não precisava. Os corpos deles foram jogados aos cães, cães selvagens, leões ferozes, famintos, que ficavam 1 semana, 10 dias sem comer nada, sem tomar água. Eles precisavam passar por isso? Não, mas eles pediram a prova de expiar por uma morte violenta. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero mostrar para vocês? Está fácil de compreender isso? Porque às vezes eu falo, mas eu não consigo entender as dimensões da compreensão de vocês. Você consegue me compreender, Marco? Você consegue, Aulenita? Pois bem, vamos lá. Aqui uma cena, né? Uma imagem que eu peço sempre que ela pesquise para poder ilustrar, porque eu penso que quando eu falo, mas quando vocês veem uma imagem, a conexão se estabelece de forma mais rápida, né? Então, aqui a imagem. Vocês percebem que, por inspiração desses artistas, né? Porque foi uma inspiração baseado na historiografia de Joséfo, de Tácito e de tantos outros, vocês percebem que, embora os leões estejam ali, as feras estejam ali, eles não correm. Eles não correm. Eles se ajoelham e oram. Às vezes cantam. Cantam. Nesse momento, eles oram agradecendo a Jesus por concluir as suas provas. Aqueles que estão mais assustados são consolados por seus irmãos. Isso é muito interessante, né? Então, vamos lá. Após essa caçada implacável, eu ainda tenho tempo? Após essa caçada implacável aos cristãos, Nero volta-se para os seus principais objetivos, que são as artes. Bom, o Senado me esqueceu, não sou eu culpado de nada, estou em paz com o Senado, então vamos lá, deixa eu cuidar da minha vida. Né? Ele constrói a Casa Dourada, né? E aí, quando ele termina de construir aquela casa que tinha florestas, que tinha bosques, que tinha lagos, aquela coisa, ele diz a seguinte frase. Nero tem muitas frases históricas, né? Como essa de quando ele assume o império, né? Ele diz a seguinte frase: agora, enfim, eu posso me sentir como humano. O que Nero estava fazendo naquele momento? Inconscientemente, ele estava reproduzindo a sua morada de capela. Porque, ao se perder, né, naquele turbilhão, de emoções, de vivências, de influências, ele readquire a sua antiga essência, que estava ali latente.
aguardando para ser abafada, para ser extirpada. Mas não, em vez dela ser abafada, ela é o quê? Aflorada. Né? Então, ele, ao construir aquela casa, na verdade, ele estava tentando reproduzir o quê? Ele estava tentando reproduzir a sua morada de Capela, o seu imenso palácio de Capela, porque ele havia sido um dos governantes de Capela. Capela não tinha um governo central. Né? Cada raça, eram 4 raças principais, e cada raça tinha um governo. Então, ele havia sido governador, um dos governadores. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem esse lado capelino, ele tem aquele lado que foi desenvolvido por Sêneca, que é a sensibilidade, o lado artístico. Né? Então, ele se volta, ele se dedica às artes. E nessa fase de se dedicar às artes, o que Nero faz? Ele constrói vários teatros, vários templos, ele constrói lugares para a arte ser exaltada. Né? Mas aí, entre o artista e o tirano, né, tem sempre a persona tirânica que obrigava os romanos a irem aos teatros, né, onde ele se apresentava, cantando, declamando, representando, mas de forma amadora, tocando instrumentos. Ele era amador, ele não era um artista nato. Ele queria, se ele se dedicasse só aos instrumentos, ele seria um grande artista. Se ele se dedicasse só à representação, ele seria um grande ator. Se ele se dedicasse só à música, ele seria um grande cantor. Mas não, ele queria ser tudo ao mesmo tempo. Ele amava tanto as artes que ele queria, sabe, transcender em beleza, em arte. Né? Então, ele obrigava os romanos a irem todos os dias aos teatros, onde ele se apresentava por horas, enquanto ele não se cansasse. Todos os dias. Ele se apresentava por horas, mas enquanto ele estava se apresentando, ele não estava matando ninguém, a não ser os seus palacianos, que ele achava que estava ali perseguindo, algum senador e tudo mais, né? Mas ele obrigava. E ninguém podia sair do teatro enquanto ele não se retirasse. E aí as pessoas urinavam na roupa, as pessoas desmaiavam, mulheres davam à luz ali, porque elas não podiam sair. E haviam aqueles que estavam tão enlouquecidos com esse ato repetitivo e louco e insano do imperador, que, como as portas estavam cerradas e havia os muros, eles pulavam os muros e suicidavam, porque os muros eram altos. Do lado de dentro estava no nível, mas do lado de fora, olha o Coliseu Romano, que vocês não têm uma ideia do que eu estou falando. Suicidavam. Né? Mas foi uma época áurea, porque ele criou circos, ele instituiu jogos, ele era um exímio corredor de bigas. E por isso, ele era chamado pelos senadores de charreteiro. Né? Então, ele se apresentava em corridas de bigas, claro, ele sempre saía vencedor. Sempre saía vencedor. Né? Mas foi uma época áurea para Roma. Né? Bom, então, quando ele sente que está tudo seguro, que está tudo tranquilo, que o Senado não está mais caçando encrenca com ele, que está tudo certo, Roma está bonitinha, né? Ele vê que está tudo certo, ele decide viajar para a Grécia para aprender arte no berço da arte. E ele fica encantado com a Grécia. Ele fica deslumbrado com a Grécia. Né? Ele permanece lá por 3 anos, viajando, conhecendo. Ele fica tão encantado e agradecido aos gregos que, ao sair da Grécia, ele liberta a Grécia.
Ele decide emancipar a Grécia do domínio romano, tornou ela um Estado independente. Então, ele é aclamado pelos gregos, ele é aclamado como herói, como benfeitor, ele deixa a Grécia com louros na cabeça, cantado em prosa e verso, né? E aí ele retorna a Roma. E quando ele retorna a Roma, ele descobre que Roma está um caos e que ele havia sido enganado pelos prepostos que ele deixou ali para poder administrar Roma na sua ausência. Então, a situação era insustentável, haviam rebeliões por todas as províncias de todos os impérios, a Gália estava em rebelião contra Roma, a Germânia, a África, a Lusitânia, a Síria, o Egito, estavam um caos, né? Ele havia deixado Ofrônio, ele não quis deixar Sêneca, ele havia deixado Ofrônio como delegado por ele para ter todos os poderes na sua ausência. Ele foi traído por Ofrônio, mas ele pressupôs que quem o traiu não foi só Ofrônio, que Sêneca também estava macunado com os senadores, que o Senado estava todo contra ele. Então, ele obriga Sêneca a suicidar-se. Né? Ele não tem coragem de matar o pai adotivo e os seus oficiais, os pretorianos, obrigam Sêneca a suicidar-se. Né? Então, ele perde o apoio dos guardas pretorianos, né? E aí, sem o apoio do exército, né? Ele se viu sem forças. Então, ele é declarado inimigo público número 1 de Roma, né? Pelo Senado, e ele é obrigado, então, a fugir para uma propriedade no campo, onde ele se matou, ele não tem coragem de suicidar, ele pede que o seu secretário lhe mate a facadas. Né? Então, essa é a história de Nero, né? E ele deixa a sua última frase célebre, né? Que artista estás perdendo, ou seja, que artista Roma estava perdendo, né? Foram o registro das suas últimas palavras. Sua morte foi testemunhada por vários servos, né? E ele estava com 30 anos, começou o seu império aos 17 e termina com 30 anos, e ali com ele morre a dinastia de Júlio César, né? E também com a sua morte abre a mais grave crise de sucessão no império, né? Ele foi enterrado por uma de suas esposas, que foi dada a ele como escrava por sua mãe, quando ela estava tentando conquistá-lo. Ela deu várias escravas, porque ele era insaciável com sexo, né? Sua primeira esposa, Otávia, que era sua irmã de criação, né? E prima também, em segundo lugar, né? Então, depois ele recebe essas escravas. Uma foi Pompeia, a quem é atribuído que ele mata Pompeia com chutes na sua barriga. Alguns historiadores falam que é dessa forma, outros historiadores falam que não, que ela morreu no parto, que era comum, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Pompeia não era uma mulher. Pompeia era um escravo que foi transvestido de mulher para saciar as loucuras desse imperador. Bom, Ate, que foi uma das suas mulheres, que era um espírito evoluído, que era um espírito de renúncia, ela que enterrou o corpo dele, senão ele nem seria enterrado. Né? Então, ela enterrou o seu corpo e ele continuou a ser querido. Agora, olha essa frase que eu pedi para colocar. Ele continuou a ser amado pelos muitos pobres e pelos gregos. Por cerca de 3 vezes, tanto os pobres como os gregos acreditavam que ele tinha reaparecido no Oriente, alimentando a lenda do Nero redivivo. Na verdade, eram aparições materializadas dele. Agora, por que ele foi muito amado por Ate?
Por que ele foi muito amado pelos gregos? Pelos gregos até vocês entenderam um pouco, mas pelos pobres, o que a história não contou para vocês? Ele era louco, ele era sanguinário. Mas quando ele tinha 17 anos, ao assumir o império, uma das primeiras providências que ele tomou ali, orientado por Sêneca, foi ajudar aos necessitados com ajuda econômica. Ele ordenou que todos aqueles que viviam em situação de miséria recebessem uma Bolsa Família mensal, uma ajuda financeira. E mais, não só ajuda financeira, que todos os pobres que eram censeados, eles recebiam uma quantidade de grãos por mês para que não passassem fome. No Império de Nero, não houve fome e nem miséria. Acreditem em mim. Acreditem em mim. Né? Ele estava ali, orientado por Sêneca, inspirado pelos espíritos evoluídos. Ele mandou proibir, escutem isso que eu vou falar, no início do seu mandato, ele mandou proibir todas as apresentações que envolviam matanças de animais, gladiadores e qualquer outro time de crime, né? Para qualquer pessoa, substituindo todos esses circos por teatros e por praças amplamente ornadas e onde haviam espetáculos artísticos. Ele só retomou a atividade de matança no circo quando ele perseguiu novamente os cristãos. Vocês sabiam disso? A história contou isso para vocês? Né? Pois bem, ele era odiado pela aristocracia e ele era amado pelos pobres. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ele foi acusado de incendiar Roma. Quando isso aconteceu, ele estava fora da cidade, na sua residência em Ânico, aproximadamente 50 quilômetros de distância da capital do Império. Ele estava muito ocupado se dedicando às artes, né? Nero não ficou tocando cítara numa das torres enquanto Roma queimava. Essa torre nem existia. E ele nem estava ali presente, né? No momento da catástrofe, ele foi o primeiro a agir. Ele retornou imediatamente para Roma, que ficava mais ou menos ali a uns 50, 60 quilômetros. Ele abriu o campo de Marte e os pátios de Agripa para prestar os primeiros socorros e ajuda às vítimas do incêndio. Ele tomou as primeiras, que o Senado não tomou. Né? Logo que ele soube daquele ocorrido, ele foi para Roma, tomou essas providências, mandou imediatamente construir abrigos para todos que haviam perdido as suas casas, né? E mais, deu ajuda financeira para todos que perderam as suas casas, ali naquele centro de Roma, porque o incêndio não foi em toda Roma, como a história narra. Né? Então, ele ordenou que todos recebessem alimento, trigos, gratuitamente, que nada faltasse ao povo. E a partir daquela destruição, sim, ele reurbanizou a cidade, mandou construir casas com distância uma das outras, em vez de casas de madeira e de palha, que é o que tinha lá. E priorizou um bairro em um tipo de rocha que era difícil de incendiar. Mandou fazer avenidas largas, arborizadas, enfim. Agora, vamos falar um pouco desse incêndio. Nero, na sua loucura, sim, ele manifestou o desejo de construir um palácio no centro de Roma. Mas ele mesmo anteviu essa dificuldade, porque o centro era cheio de casas, né? Ele era amplamente urbanizado, né? Quantas horas são? Era amplamente urbanizado, né? Eu estou encerrando. E aí, sim,
ele viu que não havia como fazer esse intento de mandar, de realocar. A ideia inicial de Nero era construir, paralela à cidade, fora da cidade, todas as casas e realocar aquele comércio e os residentes que haviam ali nesse outro bairro. E aí sim ele poderia desalojar aquilo. E a ideia do incêndio foi a primeira ideia, porque aquelas casas eram feitas de madeira e palha, era fácil de limpar a área. E ele estava começando já a construção, mas o Senado se antecipou. Se antecipou e disse a ele que eles iam limpar uma área da cidade, e quem fez isso eram aqueles comerciantes corruptos, que eles tirariam uma parte das pessoas e que ali, naquele local, sim, eles limpariam para ele construir o palácio dele, construir o que ele queria. Ele acreditou nisso e ele assinou, existiu esse documento, a autorização para que isso fosse feito. Por isso, ele foi responsabilizado. O incêndio era para ser feito num quarteirão. E aí, o que aconteceu? O incêndio tomou proporções monstruosas. E por isso, ele ficou muito angustiado. E por isso ele sofreu, porque ele não queria que aquilo acontecesse, né? Acho que isso aqui é o final. Primeiro, toda vez que o imperador assumia o poder, ele era obrigado a escolher entre o povo e o Senado. Nero escolheu o povo. Ele angariou inimigos muito poderosos, né? E por isso ele foi meticulosamente perseguido pelos senadores na surdina, que promoviam todos os tipos de notícias falsas a seu respeito e que articulavam o tempo todo a sua morte. Os historiadores foram influenciados por essas notícias que eram passadas pelos senadores. E, devido aos seus despauterios, devido à sua loucura, devido à sua insanidade, à sua crueldade, isso passou para a história dessa forma. Mas ninguém contou o lado bom que ele tinha. E aí vem a dualidade, ou a polaridade. Porque dentro de Nero tinha o amor e tinha a loucura. Precisava que esse amor fosse desenvolvido. E ele recebeu um tutor sem precedentes, que era Sêneca, que esteve ao lado dele por toda a vida dele. Mas também ele recebeu a influência de espíritos trevosos, que não queriam o progresso de Roma, que não queriam que os pobres fossem protegidos, né? E ele, detentor do seu livre-arbítrio, fez escolhas erradas, escolhas indevidas. E passou para a história como o mais cruel, o mais insano, né? O mais louco de todos os imperadores. E, na verdade, ele não foi, porque existiram outros piores que ele. Bom, eu estou comprometida a não entrar em polêmicas com o meu aparelho canalizador. Então, sem citar muitos detalhes, eu posso lhes afirmar que Nero reencarnou na pátria do Evangelho, no coração do mundo, com a missão de refazer o que por ele foi destruído. Para aqueles que estão aprendendo a raciocinar, a pensar, um pingo é letra. Pensem, e vocês associarão quem esteve Nero aqui, nesse país tão abençoado, né? Câmbio final.
Tudo bem? Tudo certo com todos. Graças a Deus. Então, vamos pedir a Eleusa, enquanto a gente recupera o fôlego, vamos pedir a Eleusa para fazer a oração, e se depois alguém quiser manifestar, nós estamos às ordens. Bem,